Bom dia a todos, queridos e amados irmãos. Nesta manhã de segunda-feira, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do bom Espírito de Deus esteja conosco na nossa sala. Esse é um momento muito gostoso, momento da nossa lição da Escola Sabatina, momento em que nós vamos começar ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a apostasia. Eu quero, neste momento, orar com você. Nós vamos pedir a Deus a sua bênção para que nós possamos entender esta importante lição que nós temos. É uma lição muito importante, você precisa, e eu também, entendermos esta lição. E somente a luz do Espírito Santo nos iluminando que nós podemos entender. Então vamos pedir a Ele. Deus querido, nosso Pai, obrigado, Jesus, por neste momento estarmos na Tua presença. Agora nós vamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos ouvidos através da Tua palavra. Pedimos ao Santo e Bom Espírito que o inspirou a Bíblia Sagrada, que Ele nos ilumine também para compreendermos esta inspiração. Rogamos, Senhor Deus, que neste momento o Senhor faça com que eu e os meus irmãos possamos receber a bênção vinda do altar da graça de Cristo Jesus para vivermos aquilo que nós aprendemos na Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, como nós vimos na nossa lição de ontem, a igreja primitiva, que ela foi instruída por Cristo Jesus, e na sequência, conforme a ordem dada por Jesus para que os seus seguidores, os seus apóstolos, pudessem levar esta mensagem a todo mundo, essa igreja que aguardava com muita alegria, pregando o Evangelho, preparando para a segunda vinda do Senhor Jesus, e acreditava que ainda no primeiro século o Senhor Jesus estaria voltando. Queridos, essa igreja, com o decorrer do tempo, com o passar dos séculos, ela foi esfriando a fé, ela foi se associando com o pecado, podemos dizer assim, com a transgressão da palavra de Deus, seguindo os seus próprios interesses, e chegou um momento que, infelizmente, ela descambou em direções totalmente contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Tá? E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Tá? E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, 9 a 12, é a base do nosso estudo de hoje. Tá? O apóstolo São Paulo, queridos, um dos maiores pregadores do Evangelho, abaixo de Cristo Jesus, que já passou por esta terra, ele advertiu a igreja ainda nos seus dias de que a segunda vinda do Senhor Jesus não se daria enquanto o homem do pecado não fosse manifestado. E é isso que nós precisamos entender. Tá? E ele diz assim, por exemplo, no verso 3, dizendo, olha, ninguém os engane, porque isto não acontecerá. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, que era aguardada ainda no primeiro século, Paulo está dizendo, ninguém vos engane, porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, aquilo que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus,
como se fosse o próprio Deus. Queridos, aqui essa advertência de Paulo para a igreja primitiva de que essa grande apostasia aconteceria era porque Paulo já estava vendo, tá? Alguns movimentos se desenvolver na igreja que levava tudo a crer que realmente a igreja estava se desencaminhando, tá, daquilo que foi revelado, ensinado por Cristo Jesus e os seus apóstolos. Então, por isso Paulo diz, olha, a segunda vinda de Jesus não vai acontecer antes que o homem da iniquidade se manifeste. Aqui, queridos, quando Paulo está revelando aqui, na verdade ele está aqui fazendo essa instrução e ele aponta que o homem do pecado, ele está falando do próprio Satanás, tá? Só que Satanás, ele efetua a sua obra usando instrumentos. Então, ele se levantaria homem para desenvolver os seus projetos, os seus planos, tá? Porque quem queria assentar no trono de Deus? Quem que diz, queridos, né, como diz o profeta Ezequiel e Isaías, que ele subiria às mais altas nuvens, acima das estrelas, e ele estabeleceria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo? O próprio Satanás. Só que para ele executar esse seu projeto, ele usa instrumento, ele usa meios. Então aqui, queridos, quando a igreja primitiva começou a se desviar, desencaminhar da palavra de Deus, distanciando da palavra de Deus, foi exatamente o ponto focal que ele encontrou para usar meios, tá? Para usar exatamente como ele poderia exercer os seus projetos, sabe? E fazer ali a sua própria vontade, tá? Muito bem. Paulo, ele deixou claro que o Senhor Jesus, a sua segunda vinda, não se daria sem que primeiro estas profecias fossem cumpridas, tá? E foi por isso que Paulo advertiu a comunidade cristã de uma apostasia, um afastamento da verdade da palavra de Deus. Ele estava preocupado com as sementes dessa apostasia que já estava presente, né, germinando, nascendo ali dentro da igreja. E que certamente elas floresceria nos próximos séculos, antes da segunda vinda de Cristo. Tá? Um evangelho falso entraria na igreja, distorcendo a palavra de Deus. Tá? Meus amados, eu queria ler com vocês aqui um texto bíblico de Mateus capítulo 15, ainda palavras do nosso Senhor Jesus quando ele aqui esteve, propriamente no verso 8 e 9, ele diz assim, olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus já havia recomendado aos seus discípulos, seus seguidores, mesmo nos seus dias, já falando das apostasias vindouras e propriamente, queridos, já naquele momento, pessoas que estavam dispostas, tá, a seguir, tá, as suas próprias intuições do coração e não a Deus, não obedecendo a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, este povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adora em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
tá? Nós temos estudado nas nossas lições, queridos, que, na verdade, esse sistema, tá, religioso, que verdadeiramente, né, todo líder máximo que chegam ali no Vaticano, ele tem que seguir esse sistema, tá? Um sistema que realmente desonra a Deus, seguindo preceitos que são de homens, tá? E entre tantas mudanças, queridos, que a igreja fez ao longo da história, tá? Nós temos, por exemplo, em alguns desses, apenas que eu quero mencionar, entre tantas mudanças, que foi como diz o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, nós lemos isso ontem na nossa lição, né, que ele mudaria, né, os tempos e a lei, tá? E os santos do Senhor seriam entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Foi isso que nós estudamos? Pois é. Por exemplo, queridos, aonde é que nós encontramos na Bíblia que uma pessoa, quando se sente culpada, tá, pelos seus pecados, por uma vida errônea, onde é que nós encontramos na Bíblia que ela tem que ir a um líder religioso, tá? E ali confessar os seus pecados, esperando encontrar dele alívio como perdão, sabe? Nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica, porém o Senhor Jesus, queridos, ele é o nosso intercessor, tá? É o nosso intermediador. É somente Jesus que pode nos perdoar. É a Ele que você tem que ir. É a Ele que você tem que contar a sua vida, os seus erros, os seus pecados, e esperar em Cristo Jesus no momento imediato da sua confissão, pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Somente Jesus morreu e derramou seu sangue para nos salvar. Então é a Ele que você precisa confessar os seus pecados. Não é a um líder religioso, tá? Não é o papado, não é um padre, não é um pastor, não é, sabe, ninguém. É a Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Onde é que nós encontramos na Bíblia, queridos, que o batismo é por aspersão? Uma criança recém-nascida que nem sabe que ela é uma pessoa, né? Um ser humano, nem sabe que ela tem vida, tá? É um serzinho minúsculo, pequeno, que está se desenvolvendo, que não sabe decidir nada, é completamente dependente dos seus pais para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento e crescimento. Agora, queridos, aonde nós encontramos na Bíblia que uma criança recém-nascida, ela deve ser batizada por aspersão com um pouco de água sobre a sua cabeça? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você não acha que tudo isso, tá, são preceitos de homens, são doutrinas humanas? Queridos, aonde é que nós encontramos na Bíblia que nós devemos nos ajoelhar diante de uma imagem de escultura? Como diz o salmista Davi no capítulo 115 de Salmos: tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não anda, as suas mãos não se movem, não apalpam, som nenhum sai da sua garganta. Onde é que nós encontramos na Bíblia, queridos, que devemos nos prostrar diante de imagem de escultura e a elas suplicar, a elas pedir, orar para que elas possam interceder por nós? Onde é que nós encontramos isso? O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás, tá? Queridos, aonde que nós encontramos na Bíblia que temos que guardar o primeiro dia da semana em lugar do sétimo dia bíblico, que é o memorial da criação?
Onde que nós encontramos isso? Agora, queridos, onde é que a Bíblia ensina que a alma ela é imortal? Que a pessoa morre, a matéria ela vai se decompor, apodrecer, mas uma alma sai desse corpo, desliga do corpo e ela então, sabe, toma um outro rumo, para o céu, para o inferno, para o purgatório, para uma reencarnação. Onde é que tem escrito isso na Bíblia? Outra coisa, queridos, onde é que a Bíblia diz que existe uma segunda oportunidade quando a pessoa morre? Que pode ir para um purgatório e ali ela fica um tempo purgando ali dos seus erros, porque ela foi mais ou menos boa, não foi tão boazinha, mas também não foi 100% ruim. Então ela tem uma segunda chance. Aonde que nós encontramos isso? Queridos, outra coisa também. Onde é que está escrito na Bíblia que uma pessoa ela vai para o inferno e ela vai viver eternamente agonizando ali no inferno? A Bíblia fala do fogo eterno, queridos, que ela consome. Um fogo só pode permanecer aceso enquanto existe combustível para queimar. Quando termina o combustível, ele apaga automaticamente. Então, queridos, que Deus de amor é esse que Ele permite que uma pessoa não morre, mas ela vive eternamente agonizando, sofrendo ali no fogo para todo sempre. Nós não encontramos isso na Bíblia. A expressão fogo eterno quer dizer que a sua consequência é de uma morte eterna. A pessoa, se ela se perder e for queimada, é para sempre. Ela não vai ficar agonizando, sofrendo ali, queimando e não termina nunca de queimar. Não existe isso, queridos. Outra coisa, intercessão dos santos. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Onde é que nós encontramos na Bíblia que São Fulano, São Ciclano, São Beltrano? É o nosso intercessor, poderemos pedir a Ele, Ele intercede diante de Jesus, Jesus intercede diante do Pai e assim por diante. Queridos, tudo isso aqui são preceitos, doutrinas humanas. Não são bíblicas, não são ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que o texto bíblico diz, queridos, que Jesus não viria enquanto não se cumprisse essa apostasia, de tal maneira que o homem do pecado se levantaria, o filho da perdição. O filho da perdição, queridos, que foi condenado para ser queimado, morto para toda a eternidade, foi Satanás. Só que Satanás, ele criou um sistema religioso, para distorcer a palavra de Deus e levar muitos ao engano. Cristo Jesus, queridos, Ele está aguardando de braços abertos todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que querem ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e ser salvo pela sua graça. Por isso Ele diz, sai dela, povo meu, sai deste lugar. Você é uma pessoa amável, uma pessoa querida, uma pessoa, sabe que a pouca luz que você recebeu, você é fiel. Você precisa conhecer mais, entender mais, e você precisa sair desse sistema. Foi a recomendação de Jesus. Portanto, meus queridos, que Deus realmente te abençoe poderosamente, que você possam aprender cada vez mais na palavra de Deus. E, queridos, que nós possamos fortalecer a nossa fé, cada dia sair da apostasia, deixar de seguir preceitos humanos, preceitos antibíblicos e seguir a vontade de Deus, as doutrinas inspiradas na palavra de Deus. Meu abraço a todos, fique com Deus
e até a nossa próxima lição. Até amanhã, se Deus quiser.